E a gente acabou apanhando porque fez alguma coisa errada. Então ficava aquela nuvenzinha ali, né? Aliás, até dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que nós dois passamos na época do CSA. E que eu acho que faz todo sentido isso que você está falando, da forma que você encarou o amor do seu pai para aquela época. Tipo assim, ele tinha a questão da correção física porque ele me amava. E a gente passou por uma situação que a gente sentiu a mesma coisa e na fala era isso. Tipo assim, não, cometeu isso comigo porque ele me ama. Sim. E eu gostaria de a gente entrar nesse assunto, porque eu acredito que, assim, lógico, sem nomes, mas nós entrarmos nesse assunto para as pessoas entenderem coisas horríveis que acontecem, que muitos estão nas suas casas, mas não entendem o que estão acontecendo de verdade em milhares de casas e que precisam estar atentos a isso, principalmente dentro de casa com questão de abusos sexuais com criança e adolescente. Sim. Aliás, estamos no mês de maio. Estamos falando sobre abuso sexual, né? Sim. 18 de maio, né? Foi a questão da Araceli, né? Sim. Eu lembro. Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual. A exploração sexual de criança e adolescente, né? Então, Noemi, eu queria saber da sua visão daquela época. Porque a gente, foi durante um ano inteiro. Eu lembro que a gente ficou acabado com a situação. Eu lembro de quantas vezes a Lorena tinha acabado de nascer. E eu lembro que não, minto. A Lorena não tinha nascido. A Jaque estava grávida. E eu lembro que eu sabia que era uma menina já e eu colocava a mão na barriga da Jaque assim e chorava. Porque foi uma situação que mexeu muito comigo na época. Sim. Porque é algo, assim, que não é pensável, assim, sabe? Pô, um pai. Então eu gostaria que você contasse a história e que você falasse o que você sentiu naquela época. Pra gente entrar nesse assunto sobre entender um amor que não é um amor de verdade. Eu acho que a ligação na infância, né, a gente entende o que é ser amado. Isso. E da forma que eu fui amada pelos meus pais, né, ou para as pessoas que cuidaram de mim, meus avós, eu vou imprimir isso para minha vida inteira. Isso. Então, se eu sofri violência das pessoas que me amaram, eu acho que eu posso sofrer violência de qualquer pessoa. Então, né, entrando um pouquinho nessa questão da violência, uma menina ou um menino que sofre violência física, ou vê os pais, né, a mãe sofrendo violência física, ela vai entrar muito mais facilmente no relacionamento abusivo. Isso. Porque ela entende que isso faz parte do amor. Meu namorado me empurrou contra a parede, né, me apertou. Tudo bem, minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso, né? Então, ela entende que pode acontecer. E no caso que você está falando... Que ali, esse foi um caso que depois virou até referência lá na Zona Norte. Né, geralmente, quando vai abrir um CCA, sempre eles citam esse caso, né? Sim. Nesse caso, já foi a questão da exploração sexual, né? Do abuso sexual. Porque, no caso, as meninas, elas entenderam que era uma forma do pai demonstrar amor por elas. Você pode contar um pouco da história? Sim, você, né, fez um trabalho com os adolescentes, deles escreverem uma carta para eles daqui 5 anos. Cápsula do tempo, né? Isso, a cápsula do tempo. E aí você percebeu uma adolescente que não quis escrever, né, e teve toda uma situação que a amiguinha ajudou. E aí foi quando ela teve confiança, né, depois de um processo. Aliás, a gente estava na parada pedagógica, a gente estava trabalhando isso, né, da questão da cápsula do tempo e tal, né? A gente estava falando, não era as páginas da minha história? A gente estava trabalhando na página da minha história? A gente estava trabalhando isso e tal, então a gente só aplicou algo que o grupo se preparou para aquilo, né? Sim, a gente estava fazendo um trabalho socioemocional, né, trabalhando as histórias das crianças, as memórias delas, e aí você mexeu com lembra que todo o dia de falar disso era um chororô, era criança chorando, porque a gente lidava bem com as feridas dessas crianças. E aí, essa adolescente trouxe essa questão. Ela estava num momento conflituoso, ela estava começando a rejeitar esse amor do pai dela, porque ela também estava começando a se interessar por garotos, né? Isso. E o pai falou que ela não ia namorar com outros garotos, que ela era dele. E também tinha a questão da irmã mais nova, né? Eram 3 irmãs. A irmã do meio, ela tinha um problema. Desenvolveu, né? Desenvolveu um problema. A gente acredita, né? Sim. A gente não tem, mas ela desenvolveu uma questão. Ela tinha aversão a homens, lembra? Homens chegavam perto dela, ela começava a gritar. Ela tinha uma questão, parecia um autismo, né? Isso. Não tem como a gente dizer, porque não. Ela não gostava de toque, ela não gostava de ficar em lugar, e ela não gostava de homem. Contanto que quando ela foi para a sala do
do Diógenes na época, né? Ela não gostava dele, ela não queria ir. Isso. Mas depois ela se acostumou, ela percebeu. Querendo ou não, a gente deu para ela... Opa, eu tô não, de boa, precisando mais espaço. Você percebeu, né? A influente. Então, ela começou a confiar um pouquinho mais em homens ali no CCA. Né? Então, teve o Diógenes, depois passou outros educadores, veio você. E a mais nova estava começando a ter esse relacionamento com o pai também. E começou a ficar muito aflorada na questão sexual, né? Isso. E a irmã mais velha teve ciúmes da irmã mais nova com o pai. Né? Então, ele tinha uma questão ali de dar presentes para elas. Ele tinha um poder aquisitivo bom até para a comunidade, né? Para ali pro lugar que a gente... Pro lugar que a gente trabalhava, ele tinha um poder aquisitivo bom. Então, era o único mantenedor da casa. A mãe não trabalhava, né? A mãe não trabalhava, tinha mais outros filhos, né? E sem contar que o irmão era da sala também e era super estranho, lembra? Isso, e lembra que eles não se davam, eles eram irmãos super, assim, a gente percebia, principalmente a mais velha com a mais nova, elas não se davam. Parecia Brigavam que elas muito. eram inimigas de sangue. Parecia que competiam. Sim, a gente não entendia porque que elas não se gostavam. É verdade. E depois a gente entendeu. Entendemos. Então, nesse momento que o pai começou a proibir ela de ter contatinho com meninos e começou a ter a concorrência da irmã, ela resolveu romper com esse relacionamento com o pai. E aí ela confiou na gente, né? A situação. E eu lembro, eu tava comentando esses dias, porque eu e a Miriam fomos no CRAS pra conversar. E aí, o que a gente faz? A gente tá com uma bomba, né? Uma situação que... Procurando a rede pra ter apoio. Procurando a rede. Eu lembro que... E a gente tava na favela, né? A gente sabe que na favela o bicho pega. Não dá pra entrar um assunto desse lá. Sem um cuidado, sem um respaldo. Porque senão a gente ia parar lá nos irmãos. Né? A gente ia parar lá nos irmãos. É verdade. Não, o Lucas tá rindo de nervoso que você tá lá, né, Lucas? O Lucas tá lá agora. Ele tá assim, meu Deus. Mas até o desfecho disso gerou isso, né? Sim. Mas vai lá, pra gente não cortar o tempo da ideia. Eu quero fazer uma pergunta. Não, mas vai lá. E foi aí, depois de muita luta, a gente conseguiu fazer uma articulação com vários serviços para lidar com a situação da maneira mais tranquila e sutil possível, porque assim, se a gente fosse muito forte, isso ia acabar caindo realmente na boca dos irmãos e ia dar problema para eles, de vida, né, de morte, né? Não era nem questão de ser, né? E então a gente estava tomando muito cuidado e graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem feito. Entendemos que a mãe sabia, né? Ficou claro que a mãe sabia da situação. Mas chegou a ter, não chegou? Do tráfico ter entrado dos manos? Porque alguém vazou lá. Mas não foi, não. Não foi por causa da gente. Não, tanto que o BO tava na nossa mão. Sim. E eu lembro que, tipo, isso aconteceu porque alguém da rede acabou meio que passando isso. Não, foi a tia delas. Foi a tia. foi a família que descobriu a situação, a mãe que contou alguma coisa. Porque ele saiu de casa, ele teve que sair de casa, né? Que mandaram fugir. Quando ele ficou... Não, na verdade, quando ele ficou sabendo da gente, ele já ficou com medo e já saiu, porque ele não sabia se outras pessoas iam saber. Eu lembro disso. E aí, deve ter dado um burburinho, a mãe acabou punindo as meninas, querendo punir as meninas, aí alguém da família ficou sabendo e foi falar pros irmãos, né? Eu lembro da frase muito, muito pesada, assim, que, tipo, me marcou, que foi quando, depois de toda a situação, porque ficou uma situação insustentável até, depois elas até saíram do CCA, né? Porque não tinha mais o que fazer, porque a mãe acabou também tirando pra não ter mais problema. Eu lembro que a menina, a mais velha, até falou isso pra mim, olhou pra mim e falou assim, você tirou o amor do meu pai. Sim. Porque ele me amava. Falei... Porque, na verdade... Como assim te amava fazendo isso e te amava? Apesar da gente... Porque assim, o que a gente fez? A gente fez um trabalho com elas pra elas poderem... Porque não adiantava nada só a gente falar, né? Eu sei que hoje em dia tem toda essa questão de... Que eu imagino, né? Você contar uma situação de abuso é você reviver de novo o abuso, né? Hoje em dia, as leis já estão um pouquinho mais avançadas, não sei quanto isso é na prática, para que a pessoa não precise ficar revivendo. Mas o que acontece é que quando muda a dinâmica da casa, muda a vida, a pessoa se arrepende. Ela falou, poxa, perdi, né? Meu pai não tá mais aqui porque elas amavam o pai. Elas entenderam que aquela era uma forma de amar, elas não, né? Então, a mãe... O erro não tava nelas, né? E isso, a mãe ficou revoltada porque tinha uma questão ali de sustento mesmo, uma dependência financeira do pai.
Então, elas se arrependeram. E, querendo ou não, elas contaram pra gente pra parar a situação. Ou pra tentar aliviar. Mas parou a situação, mas parou um monte de coisa, né? A vida delas ruiu. Então, elas realmente falaram, por que a gente foi fazer isso? A família entrou muita coisa, né? Sim. Então, e aí a mais velha ficou até 15 anos com a gente. Só que depois que ela saiu, aí gradativamente a do meio saiu também. E aí a mais nova a mãe tirou. O menino ficou. Não, o menino era o mais velho, ele já tinha saído. Não, no menino ele não era mais velho, mas ele não tinha interesse, lembra? Eu lembro ele era um dos ele não tinha muito interesse e ele acabou saindo. Eu lembro. E porque ele ficava livre, ficava na rua, a mãe, ele saiu. Aí a mais nova que queria ficar, mas a mãe tirou. Faltou um pouquinho o trabalho da rede também, do conselho tutelar, de falar assim, não, eles têm que ficar no CCA. Então, mas eu lembro que com a mais velha aconteceu isso. Eu lembro que a mais velha eles deram uma pressionada no sentido assim. Sim, porque tava muito recente. Tava muito recente, não. E ela vai ficar porque senão vai te prejudicar com a questão do conselho. Aí eu lembro que a mais velha ficou. Só que aí depois a coisa foi afrouxando e ela saiu. E hoje a gente nem sabe da situação, né? Pior que eu sei. Sabe? Ai, meu Deus. Não é boa notícia. Depois no off você me fala. Que Jesus. Eu lembro que eu fiquei, nessa época, eu fiquei mal. Mal porque a Jaque tinha, no processo que a Jaque tinha falado que estava grávida. Sim. E eu comecei a pensar, falei, porque você pega, né? Você olha e fala, mano, é uma preciosidade, uma criança, amor. Uhum. E aí, naquela época, acontecendo isso e com as três, os quatro que sofreram na situação. Tinha o pequenininho também, né? Tinha o pequenininho e assim, aquela ideia da mãe sabendo, mas por conta do sustento, a mãe não podia, não fazia nada. E outra coisa que é muito comum é a mãe ter sofrido abuso. Isso é muito comum, que a mãe, ela viveu isso também. Então, pra ela é naturalizado. Teve um outro caso que a gente ficou sabendo depois, que a mãe, ela teve a filha mais velha, ela era 13 anos, e o pai era um adulto de 30 e poucos anos, então ela sofreu abuso sexual. Então, assim, por isso que é tão estruturado dentro da realidade deles que acaba normalizando.